Bom dia, meu nome é Darlan Pacheco Silva e irei apresentar o trabalho que tem como título Documento Curricular Referencial da Educação Física para o Ensino Médio Integrado, possibilidades de uma construção colaborativa. Inicialmente, é importante refletir um pouco sobre o ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica, que surge a partir do Decreto 5154 em 2004, mas com a criação dos Institutos Federais em 2008, há um crescimento significativo de matrículas nessa modalidade de ensino, assim como também de professores de educação física atuando nessa modalidade de ensino, e com isso vem a necessidade de pensar a educação física articulada com a educação profissional tecnológica, assim como os demais componentes do currículo. E diante disso, justifica-se essa pesquisa pensando nesse contexto de reforma da educação brasileira, além do contexto de uma ausência de um referencial curricular da educação física escolar dentro de uma mesma instituição e a redução da carga horária dos cursos do ensino médio integrado, pensando na educação física. E, além disso, Silva e Molina Neto trazem que, se não tivermos posições claras sobre o conhecimento e a ação pedagógica da educação física nos institutos, e se não soubermos o que tratar nas aulas de educação física dessas escolas, correremos o risco de nos deparar com aqueles que nos dirão o que fazer. Então, a possibilidade de se posicionar é importante nesse contexto. Diante disso, o objetivo do estudo é compreender o entendimento dos docentes de educação física do Instituto Federal da Bahia acerca da construção de um documento curricular referencial para este componente curricular. Além disso, este estudo é parte de uma pesquisa em andamento do mestrado do Programa Profissional em Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz, orientado pelo professor Cristiano Bahia, que propõe um produto educacional, que é a construção de um documento curricular da educação física para o ensino médio integrado do IFBA. É um estudo do tipo exploratório, com um levantamento bibliográfico e uma abordagem qualitativa, conforme Ludwig e André Tassen, e que passou pelo Comitê de Ética, conforme o parecer e o CAAI, que está presente em tela. O contexto de investigação da pesquisa, como citado, é o Instituto Federal da Bahia, que é uma instituição multicamp que está espalhada com campos em todas as regiões da Bahia. Entretanto, nem todos esses campos possuem cursos do ensino médio integrado. Quando a gente faz esse mapeamento, observamos que são 21 campos que possuem cursos do ensino médio integrado, e um total de 44 docentes efetivos divididos aí nesses centros, nessas regiões da Bahia, né? São 7 regiões da Bahia. E como se dá essa pesquisa? Se dá através de um questionário via Google Forms, né? Por entender que esse questionário via Google Forms consegue atingir esses inúmeros profissionais de diversas regiões da Bahia, além de permitir que eles respondam no tempo que ele entende ser melhor, e eles foram enviados por e-mail e também por uma rede social de mensagens, por já haver um contato entre os professores da educação física do Instituto. E desses 44, 18 responderam, e eles serão sempre nominados no estudo entre P1 a P18, né? E esse questionário visa analisar esse entendimento acerca da construção do documento referencial da educação física no ensino médio integrado do IFBA. Esses dados são analisados a partir da análise de conteúdo de Bardhan, onde foram feitas a pré-análise, a codificação e categorização do material, o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação dessas informações. Então, diante dos resultados, foram definidas 3 categorias de análise, onde a primeira foram as respostas voltadas para a importância do documento curricular referencial para a prática pedagógica. Além disso, foram apresentadas em outra categoria contribuições de um documento curricular referencial para a legitimidade da educação física no contexto do ensino médio integrado. E uma outra categoria de análise foram as dificuldades para a construção colaborativa de um documento curricular referencial. Diante disso, foi observado também que 83% entendem
dos professores entendem que a construção colaborativa de um documento curricular referencial contribui para a legitimidade da educação física. E 17% entendem que contribui em parte. Nenhum professor sinalizou que a construção de um documento referencial curricular não traria contribuições para a legitimidade desse componente curricular no ensino médio integrado. E quando nós observamos essas três categorias como três exemplos de trechos dessas respostas, desse questionário, pensando nessa importância de um DCR, o P9 traz que não devemos ter uma prática de aula uniforme, mas esse documento curricular referencial seria uma base, uma orientação, um caminho a ser percorrido. A ideia com o documento não é uniformizar todas as instituições, todos os campos que têm as suas particularidades, mas tem um caminho, uma orientação a ser percorrida. E quando a gente observa sobre a contribuição, P2 traz que é urgente esse debate, porque a educação física está num espaço muito específico de formação, onde há valorização de algumas áreas de conhecimento em detrimento de outras, e tem observado uma desvalorização da educação física como potencialidade educacional. Com isso, essa discussão, essa construção trará contribuições nesse aspecto da legitimidade. Além disso, P15 traz da questão das dificuldades, a terceira categoria de análise, que foi, P15 traz que penso na dificuldade de que todos tenham voz e condições de colaborar com a proposta, por existir diversas concepções da educação física dentro da instituição, além de carga horária da disciplina diferentes nos cursos e nos campos, onde a educação física em determinados campos só tem no primeiro, outros no primeiro e no segundo, e em outros espaços primeiro, segundo e terceiro ano. E com isso a gente traz também uma reflexão de Bracho que é importante, historicamente a educação física sempre esteve em conflito com as delimitações do seu campo de atuação, de como usar o tempo pedagógico e outras demandas curriculares. E o atual momento de reformas normativos legais, reforma do ensino médio, BNCC, é importante fortalecimento enquanto área e a continuação do processo de resistência, de demarcação do fazer pedagógico da educação física, fortalecendo esse processo de legitimidade dentro desse espaço também. E com isso, as conclusões que nós trazemos são que, primeiro, que essa conjuntura de reformas curriculares tem relevado a tensionamento sobre o papel da educação física no ensino médio integrado. Além disso, que a construção colaborativa proporciona o desenvolvimento do processo formativo do professor vinculado à educação profissional, e isso gera fortalecimento da área em meio a esse contexto. E o estudo propõe também investigar aspectos envolvidos à legitimidade da educação física em instituições federais que já passaram pelo processo de construção de um documento curricular referencial. Então, observar quais são os resultados, quais foram os elementos que contribuíram diante desse contexto educacional em que estamos inseridos. Por fim, apresento as referências utilizadas nessa apresentação e agradeço a atenção de todos.